Boa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no Inquietações São Paulo. Em segundo lugar, a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, né, nos inquietando. Afinal de contas, eu sou palhaço, aqui preso nessa sala com vocês. Então, se isso já não é inquietante, eu não sei o que pode ser. Mas eu sou paulistano, nascido na maternidade de São Paulo. E eu ainda brinquei em rua em São Paulo e ainda tinha o terreno onde eu empinava papagaio. Hoje é o Sesc Vila Mariana. Então, eu tenho uma relação com São Paulo de muita gratidão, porque foi aqui que há 24 anos atrás eu comecei o Doutores da Alegria. Eu não fazia a mínima ideia se essa iniciativa que eu tinha conhecido nos Estados Unidos iria se traduzir para o português, iria dar certo, mas desde o primeiro dia que eu trabalhei como um palhaço num hospital de São Paulo, foi um hospital público, foi o INCOR, foi só um dia que eu trabalhei lá, porque meu pai estava internado lá, e eu voltei justamente para visitá-lo. E aí eu cheguei lá e falei, cara, tem tudo para ser feito aqui ainda. Então, essa sensação de que tem muito espaço para ser preenchido, como a gente acabou de ouvir, essa sensação de poder criar algo aqui, como palhaço em hospital, e que São Paulo acolheu tanto e nos deu tantas oportunidades de aprender, justamente dentro de um lugar que eu não imaginava, que era o hospital, e hoje está aqui compartilhando isso com vocês. Então, por mim, só isso me faz ter muita gratidão por São Paulo. E essa é a minha relação com ela. Agora, o que é que me inquieta? São Paulo me faz lembrar um livro do Ítalo Calvino chamado Cidades Invisíveis. Eu não sei se alguém teve a oportunidade de ler. E então, São Paulo, no livro ele fala... o imperador Kublai Khan, ele manda Marco Polo fazer viagens por cidades para depois voltar para ele e contar como são essas cidades. E no final ele pergunta, tá, qual é a conclusão disso tudo, né? Então o imperador fala, olha, o mundo dos vivos não é, o inferno dos vivos não é aquele inferno que a gente fica imaginando, é aquele que a gente cria por estar juntos aqui e agora. Então agora tem duas maneiras de você lidar com esse inferno. A primeira delas é simplesmente se tornar inferno. Quando você não olha mais, você não pensa mais, você não ouve mais. E a segunda é um pouco mais difícil, mas porque demanda você estar de olhos abertos para você enxergar bem, e demanda você estar com os ouvidos bem abertos para ouvir bem, para no meio dessa loucura toda ver quem você acha que não é inferno e para eles dar espaço e cultivá-los. Então, eu acho que São Paulo é esse lugar. Por exemplo, inferno, né? Vamos falar de violência urbana, mas o que deflagrou todo um movimento de vida para mim foi ter escapado de um assalto, onde eu fui capaz de conversar com o assaltante, porque eu me lembro que eu queria sair vivo daquela história. E aí eu fui conversando com ele, falei, olha, não sabia que você vinha hoje, então não trouxe grana, eu não tenho nada para te oferecer, mas assim, mas podemos ir até uma padaria, eu faço um cheque para você, eu troco, você come alguma coisa. Ele me falou que há 2 dias estava fugindo. Então, assim, foi uma conversa completamente estapafúrdia, mas uma conversa que aconteceu, e eu me lembro que depois que ele foi embora, e a gente, assim, terminou... amigos mesmo, assim, sabe, numa boa, olha, não, ele falou, ó, eu não esperava isso, e assim, mas faz o seguinte, conta até 100, até eu sumir, depois que eu virar a esquina, e foi uma coisa assim, tão louca. Eu me lembro que depois que ele foi embora, eu comecei a chorar, porque eu falei, cara, eu nasci de novo, e a partir disso, eu não vou mais fazer nada na minha vida que eu não acredite, que não me faça me sentir vivo. E foi no dia seguinte, eu estava refazendo a minha vida inteira e indo para os Estados Unidos. Meu sonho era estudar teatro musical, e aqui no Brasil naquela época não tinha. E aonde que eu ia encontrar teatro musical? Na Broadway. Então eu fui
peguei meu fundo de garantia e fui estudar teatro musical com o objetivo de me tornar um superstar na Broadway. E aí, então, eu queria, eu tinha pequenas ambições. E aí, eu comecei a trabalhar com teatro musical e, de repente, falei, ué, era isso que eu queria, eu estou fazendo isso, e onde é que está a graça? Não estou encontrando. E foi aí que eu encontrei o trabalho no hospital. E o trabalho no hospital como palhaço, que era uma coisa que eu nunca tinha imaginado fazer. Palhaço, para mim, não era uma escolha de carreira. Palhaço era eu diria, um resgate kármico, sabe? Você foi muito ruim numa vida passada, então você volta exatamente como palhaço nessa vida. E, de repente, dentro dos hospitais, eu vi um tremendo de um contraponto, porque no hospital eu vi que estava todo mundo olhando para o que está doente e precisa ser curado. Então, a gente, como besterologista, a gente chegava junto dessa equipe, tudo bom, e olhava para o que está bom e precisava ser estimulado. E a gente viu que, então, a criança, quando estava em conexão com o seu lado mais saudável, ela encontrava a força necessária para lidar de outra forma com a internação. Para mim, essa é uma metáfora de São Paulo. Você não nega os problemas, mas onde é que está a potência? Assim como eu aprendi que saúde não é a ausência de doença, mas sim a conexão com a nossa potência para olhar a saúde nos olhos e falar, e aí, vamos brincar? Como é que a gente vai fazer agora? Então, o hospital para mim é uma tremenda metáfora de São Paulo e como é que a gente lida com esse hospital? Levando justamente um contraponto, o jogo, a brincadeira. Então isso me fez começar a olhar São Paulo como um jogo, porque eu vi que estava se tornando um hábito, e um hábito muito fácil, reclamar e ver, só falar dos problemas e ver tudo que está ruim. Se tornou realmente assim, um hábito e quase que um esporte. Assim como no passado, salto em restaurante era um esporte, aqui em São Paulo, porque justamente, como a gente ouviu falar, tem sua própria geografia, mas ficar reclamando e falando mal. E eu falava, peraí, será que a gente pode ser contraponto? Será que a gente pode viver São Paulo de uma outra forma? Então, a primeira coisa que eu fiz foi simplesmente desistir de ter carro e comecei a andar por São Paulo, comecei a tomar ônibus, comecei a tomar táxi. E eu, tal qual com a criança no hospital, que você não sabe como é que você vai se conectar com ela, com esse lado saudável, ela é um enigma, né? Então, a gente tem que olhar, a gente tem que escutar, a gente tem que não julgar para poder buscar uma conexão com o seu lado mais saudável. Eu comecei a fazer a mesma coisa com São Paulo, eu transportei essa relação. Então, eu comecei a ver que andando, eu encontrava grandes contrapontos, mas que eles eram muito simples. Às vezes era um muro com uma pintura. Eu me lembro de uma vez de estar andando por uma rua em Pinheiros e algum artista usou as falhas de um muro para pintar nele imagens. E, de repente, aquilo que parecia uma falha virou uma pequena obra de arte. E que, justamente, se eu tivesse de carro, eu não ia conseguir ver. Mas não só eu vi aquilo, como eu parei, aquilo me inspirou. Então, eu comecei a colecionar oportunidades de contraponto em São Paulo. Porque isso me fazia sentir desafiando São Paulo, desafiando toda essa outra lógica da falta de humanidade, da selvageria, da loucura, que existe, tá? Não se pode, nós não podemos negar isso. Mas aonde está o que está bom? Aonde está aquilo que me faz sentir grato por essa cidade ter acolhido um trabalho como o do Doutores da Alegria? Então, dessa forma, buscando esses contrapontos, eu gostaria de mostrar para vocês, contar para vocês, compartilhar uma das histórias que eu vivi dentro desse lugar, né, que é o hospital. Porque foram essas histórias que mudaram minha vida e me motivaram a buscar esses contrapontos. E olhar para trás e ver como justamente
uma coisa que aparentemente podia acabar tragicamente, né, como um assalto, de repente me colocou numa estrada, me despertou, me tirou da anestesia, me tirou daquele local de não estar conectado, não estar olhando, não estar ouvindo, para me colocar num lugar de o que eu posso fazer para mudar essa situação. Nós hoje trabalhamos em 9 hospitais de São Paulo e a gente vai na Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte, Zona Oeste. A gente procura se dividir geograficamente. E num dos hospitais, que é no extremo norte, a gente tem uma criança que há 13 anos as duplas visitam esse moleque na UTI. Era um menino que nasceu normal, mas um dia ele foi atropelado, e aí então, ao pegarem o menino, a cervical dele quebrou e ele ficou tetraplégico. Então, a realidade dele é UTI. E no Doutores, nós sempre trabalhamos em duplas de palhaços, 2 vezes por semana, 6 horas por dia. E as duplas sempre vão mudando de hospital. E tem essa dupla, formada pela doutora Dona Juca Pinduca e a doutora Chaveco Fritza, que essas duas, elas pegaram esse hospital justamente na época que esse paciente estava na adolescência. E ele começou a ver o que significava ser um adolescente naquela UTI. E um dia, a chefe da UTI foi vê-lo, né? E ele estava acabrunhado. E ela perguntou, por que você está assim? Ele falou, porque eu tenho um sonho. E ela falou, qual é o teu sonho? Eu queria ver a lua, mas eu sei que esse é um sonho que não dá para eu realizar, porque eu só posso ficar aqui. E aí, essa médica, na reunião de avaliação que a gente faz, ela compartilhou isso com as 2 palhaças. Então, as 2 palhaças falaram, espera aí um pouquinho, o que precisa para isso acontecer? Precisa levar a UTI para fora? Precisa levar equipamento? Então, justamente nessa mentalidade de contraponto, essas 2 foram começando a perguntar para todas as equipes envolvidas o que precisava acontecer. E, ao dizer a causa, olha, a gente descobriu que vai ter um domingo, que vai ter uma lua cheia, e a gente quer fazer um luau para essa criança, e a gente precisa da ajuda de vocês. E com essa proposta, todos os médicos, enfermeiras, todo mundo se mobilizou para ir voluntariamente, num domingo, transportar o que dava de equipamento da UTI para fora, para trazer esse menino para o lado de fora. E a lua ia nascer às 18h47. Trouxeram familiares, porque, afinal de contas, a gente ia fazer um luau. Então, às 18h47, a gente estava esperando a lua nascer, e, de repente, a lua não aparecia, porque tem tanto prédio em volta do hospital que, justamente, assim, e agora, né? Aí uma das palhaças tinha feito uma lua de cetim, caso chovesse, a gente tivesse que levar tudo para dentro. Dava para esse moleque ficar do lado de fora por 2 horas, mas a lua não nascia. Então, a bateria do equipamento acabou. Então, todo mundo que estava lá, de repente, começou a se mobilizar para bombear manualmente oxigênio para ele. E era muito louco, porque assim, a gente ia aprendendo, né? A gente não, eu não estava lá, mas os artistas e as pessoas, os voluntários, todo mundo ia aprendendo, fazendo, e tinha horas que ele falava assim, não, tem um oxigênio demais, para. Então, assim, e de repente, os artistas pensaram, como é que nós vamos fazer passar o tempo? Já sei, vamos fazer uma fogueira. E ao fazer uma fogueira, porque tem um pátio enorme naquele hospital, então esse menino conheceu o fogo. Ele já tinha visto fogo, mas ele não sabia que fogo era quente, por exemplo, só quando ele chegou perto. Ele viu estrela, ele viu avião, coisas que são tão corriqueiras para a gente, né? E aí, eles falaram, vamos fazer música, porque assim essa lua nasce, né? Aparece atrás dos prédios. E aí eles começaram a fazer música, e uma cena que nunca ninguém tinha visto. O pai desse menino pegou o tamborim e começou a tocar. Você vê, em todo esse tempo que ele visitou o filho, você não entra no hospital para falar, oi filho, deixa eu te mostrar o tamborim aqui que eu estou tocando e tudo mais. Não, mas aquela noite, por causa daquela circunstância,
ele tocou e foi uma surpresa para o filho, foi uma surpresa para todo mundo, até que finalmente a lua apareceu. E quando a lua apareceu foi assim, aquele espetáculo, todo mundo se sentiu recompensado, o moleque adorou a experiência e todo mundo voltou, né? Tudo voltou ao normal no dia seguinte. E aí descobriram que aquela noite era a noite da lua, que a lua estava mais próxima da Terra. Então foi tipo uma superlua que a gente teve naquela noite. E essa história aconteceu há 2 anos atrás e eu estou aqui contando ela para vocês hoje. Porque ao viajar para fora do hospital, a gente viu essa história tocar muita gente, inspirar muita gente. E de repente mobilizar muita gente para uma ação de contraponto. E eu acredito que com tudo que acontece de ruim, de desumano, de contra, aonde a gente puder encontrar oportunidades para ser contraponto, para tentar sabotar justamente aquilo que vem acabar, apequenar as nossas possibilidades de sermos humanos, brilhantes, conectantes, conectados. Eu acho que contraponto é uma tremenda oportunidade de revolução. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje. Muito obrigado. Obrigada, Wellington. Está chegando aqui pela internet uma pergunta que é a seguinte: qual a diferença de São Paulo dentro e fora do hospital? Que legal. Dentro do hospital eu vejo mais gente lutando para fazer uma vida continuar acontecendo do que fora dele. Eu vejo que muitas vezes as pessoas falam, não dá. E dentro do hospital eu vejo, assim, as pessoas só falam não dá quando não dá mesmo. Eu vejo todo mundo continuar se mobilizando para fazer aquele fiapo de vida continuar vivo. Essa é a maior diferença. Eu não sei mais onde começa e onde termina o hospital. Exatamente, essa é uma característica. Porque eu acho que a gente está cultivando doenças numa série de relações com a vida, né? Então, em São Paulo, hoje, por exemplo, eu acho que a gente, daqui a pouco vai ter personal lança-chamas, personal muro alto, personal, como chama, cerca elétrica. Mas pensa bem, por que é importante ser contraponto? Porque para muita gente é interessante você comprar um personal muro alto, um personal cerca elétrica, um personal lança-chamas, na ilusão que você está se protegendo, né? E quando o contraponto e a coragem, eu acho que está em justamente sair disso tudo e falar, e aí, vamos dialogar? Esse fim de semana, falando, né, eu vivi um contraponto incrível. Eu fui participar de um sarau no Campo Limpo. Então, às 8 horas da noite, enquanto não tinha ninguém em Alto de Pinheiros, nas praças, essa coisa toda, porque está todo mundo escondido dentro de casa, com medo de sair à rua, indo direto para o shopping, ou para o cinema, ou para qualquer estabelecimento fechado, eu vi no Campo Limpo crianças brincando, famílias, uma produção literária arrebatadora por parte de grandes poetas das periferias de São Paulo. E assim, um dado que veio de um deles, quando começou eram 2 saraus. Se alguém aqui já foi no sarau do Binho, é muito legal, eu recomendo. E ele falou para mim, hoje são 300 saraus pelas periferias de São Paulo, com produção literária desses artistas. E esse poeta, ele começou a carreira dele sendo contraponto. Ele escrevia poemas e jogava nas caixas de correio das pessoas. Aí ele começou a colocar essas caixas nos pontos de ônibus e ele punha poesias todos os dias. E disso ele pegou aquilo que a gente poderia dizer um hospital a céu aberto, né, na cidade de São Paulo e transformou num local de uma produção literária incrível, mas um cultivo de alegria incrível. Todo mundo ali. Eu saí de lá às 10 horas da noite, estava todo mundo alegre, conversando, celebrando. Não tinha a questão do perigo. Não passava pela nossa cabeça, sabe? Então, eu acho que tem exemplos bem concretos. Para mim, são essas diferenças que eu vejo entre estar dentro e estar fora do hospital em São Paulo. Tem alguma pergunta aqui no estúdio?
Obrigado. Brilhante analogia, né? Cidade de São Paulo com o hospital, realmente muito pertinente e que me faz pensar nas perguntas que eu imaginei para os demais participantes também. E vai ser interessante fazê-la para você, então, porque um palhaço, um herói, artista, tem essa visão de hospital, cidade, talvez consiga sintetizar numa resposta só o que os demais poderiam ter trazido, que não haverá oportunidade de representar. Deixa eu sentar aqui que eu estou na sombra aqui. A cidade de São Paulo, ela ferve nas necessidades do Brasil inteiro. E o que a gente vê de situação aqui na cidade é reflexo de todo o Brasil, com toda certeza. Mas tem alguns que se transvestem de médicos e dizem trazer um curativo ou um cuidado, e, no entanto, acabam trazendo mais problemas, que, ao meu ver, são alguns exageros de ativismos. Ativismos não dentro do sentido da palavra, mas desse ativismo político, gerando divisões. Não seria melhor, na verdade, em vez de pensar ou se esforçar tanto em uma causa única, como uma causa única para ciclista, uma causa única para negro, uma causa única para LGBT, e sim, se esforçar de fato para ver a cidade como um todo e evitar esses médicos transvestidos, na verdade? Ok, não sei. Mas eu vou dizer uma coisa. São Paulo, eu acho que ela é tão grande. A única coisa que eu sei que cresce tanto assim é câncer. Então, pois é, não para. E justamente você viu, a gente cobriu os rios, né? Então o câncer vai crescendo e vai parando tudo aquilo que é bonito, forte, que está acontecendo. Então, mas São Paulo é tão cheia de, justamente de equívocos, mas também de coisas incríveis, de contrapontos, que eu acho que se a gente tentasse, talvez unificar as coisas, talvez a gente perdesse muito, porque eu acho que o que faz parte de São Paulo é exatamente esse caos. E eu acho que o caos, os diferentes pontos de vista, as diferentes opiniões, eu acho que isso é o que me inquieta, porque faz, peraí, tem um jeito de pensar que é assim? Nossa, tem um outro jeito de pensar que é assim? E hoje a gente está vivendo uma época onde, para um cara da minha idade, tudo que eu aprendi que era o jeito certo de fazer, está caindo por terra. Eu estou vendo que tudo aquilo, que hoje o grande barato é desaprender. O quê? Práticas insustentáveis. Ou seja, tudo aquilo que é a pequena capacidade da gente de ser curioso, de ser inquieto e de ir atrás de respostas. Porque palhaços, mais do que obter perguntas, a gente gosta de brincar. Mais do que ter respostas, a gente gosta de brincar com as perguntas. Então, por isso que São Paulo, para mim, é como a esfinge, onde ela não fala decifra-me ou devoro-te. Ela fala, decifra-me ou decifra-me, vai, decifra-me, continua me decifrando. Eu acho que é esse o desafio que ela faz para mim, como artista. Então, é isso que eu penso.